Segundo Wilson Inesta Ribeiro e JJ Josemar Júnior, com a chancela de Marcelo Montalvão, o Palmeiras é o campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro também. Será, Ribeirinho? Sei não, hein? Mas enfim, tá com cara. O Palmeiras segue irresistível na Copa Libertadores da América. Ainda restam 2 rodadas, tá vendo? Por isso que eu falei irresistível. Restam ainda 2 rodadas nessa fase de grupos e o Verdão já está classificado com a liderança do Grupo G garantida. Vamos dar uma olhada nos gols? O Vitor Roque, hein, perdeu um gol, mas acabou fazendo um outro bonito, né? Você tá vendo esse camisa 30, foi guerreiro, brigou pela bola, tocou no Estevão. Que pancada do Estevão. Olha, tá vendo? Jogador raçudo, hein? Esse camisa 30 do Palmeiras, você viu e tocou no pé do craque, e aí o craque fez isso aí, ó. A bola saiu enviesada, beijou a bochecha da rede e foi um golaço. Só o Vitor Roque, ó. Ganha do zagueiro na corrida, aí ele dribla o goleiro, dribla mais um zagueiro e faz esse gol. Mas ele perdeu no primeiro tempo um gol feito. Tá vendo, ó? Jogador rápido, só que ele ainda tá muito intranquilo, Vitor Roque, né? Só que sabe jogar, tá vendo? Joga e é bom jogador. Você viu? Jogador rápido, deixou o zagueiro para trás e o detalhe é que no gol que ele perdeu, ele rouba a bola, sai na cara do goleiro e aí acabou facilitando, né, a vida do goleiro, enfim, coisas de atacante. Pois bem, foi o 4º jogo e a 4ª vitória do Palmeiras na Copa Libertadores da América. Tá aí, mais uma vez, o gol do Vitor Roque para você, palmeirense, tá vendo? Deixou um zagueiro para trás, driblou o goleiro e aí veio, aí, ó, fez isso. Golaço do Vitor Roque, hein? Vem cá, por favor. Vamos falar da rodada a rodada do meio de semana das competições continentais já foi. Agora, os maiores times do país já estão virando a chave, né, para o Campeonato Brasileiro. No fim de semana, olha só, hein, atenção, torcida do Corinthians e do Mirassol, né? Vai ter Mirassol e Corinthians em Mirassol. Palmeiras e o São Paulo, clássico, na Arena Barueri. E o Santos, ladeira abaixo, tenta se recuperar na tabela contra o Ceará na segunda-feira, na Vila Belmiro. O jogo do fim de semana que você vai ver, o seu gol de placa, hein? Você vai ver aqui, ó, na tela da Record Paulista, né, do R7, da Record, do Play Plus. Vai ter Botafogo e Internacional. Rapaz, que clássico, hein? Um baita clássico do futebol brasileiro. É no domingo, a partir das 7h30 da noite, a jornada, né? Começa um pouquinho antes e você, claro, é o nosso principal convidado. Por falar em transmissões, olha que iniciativa bacana. Iniciativa, mas muito legal. Por falar em transmissões esportivas, você sabe que o Paulistão Feminino, você sabia? O Paulistão Feminino está sendo transmitido pela Record News. Pois bem, a competição já começou com Palmeiras e Realidade Jovem. É isso, tem um time que chama Realidade Jovem. Vamos ver. O Palmeiras venceu Realidade Jovem de São José do Rio Preto com esse gol de Stefani, que se antecipou à goleira e tocou de cabeça. A primeira rodada também teve clássico entre São Paulo e Santos. A defesa são paulina falhou e Carol Baiana tocou na saída da goleira. No começo do segundo tempo, Serrane empatou para o São Paulo. Mas no fim do jogo, Analice aproveitou o cruzamento e sozinha deu a vitória ao Santos, 2-1. A Record News vai fazer a cobertura completa do Paulistão Feminino. Muito bem, você está vendo aí, no futebol feminino ainda há um déficit em relação às goleiras, né? Elas ainda cometem alguns erros. As goleiras da Europa, principalmente da Europa, elas já estão mais bem preparadas. No caso das goleiras brasileiras, ainda há falhas que precisam ser corrigidas. Mas o bom é que todo mundo está atento, né? Tanto as goleiras, como os treinadores das goleiras, comissões técnicas como um todo, para que esse déficit é um déficit, né? Tá vendo? Ó? A goleira não sai, aí quando sai, quer ver? Ó, nesse gol fica muito clara essa situação, tá vendo? Vem o cruzamento, olha lá, ó, ela sai, ela vai acompanhando a bola, ela não ataca a bola. Se ela ataca a bola, ela corta, dá um soco, agarra, faz o que, né? Mas, enfim, são coisas que estão no radar e isso é o mais importante, por quê? Porque mostra a evolução do futebol feminino, que na realidade ele sempre tende a subir. Mas agora parece, a Record News dá um show, né? Transmitir o Paulistão Feminino é sensacional. Ou seja, a prova de que o esporte é viável e isso por si só é o mais importante. Vem cá, por favor, a primeira rodada teve ainda Corinthians 4, rapaz, o Coringão, hein? Corinthians 4, tá melhor do que os homens, né, JJ? Corinthians 4, Red Bull Bragantino 0. Pena que o Marília, pena que o MAC não vai participar do Paulistão Feminino nesse ano. Fazer o quê? Vamos em frente, né? Voltando alguns dias no passado, o Ituano venceu o ABC de Natal, você lembra? Que nós mostramos aqui. Pois bem, foi no fim de semana, né? E um golaço do Neto Berola. Vamos dar uma olhada? Dá uma olhada no terceiro gol. Neto Berola, 37 anos, camisa 17, saiu do meio-campo, deixou um zagueiro para trás. Olha o que ele fez. Ai, sem querer imitar o Galvão, hein?
Mas olha o que Neto Berola fez. Meu Deus. Vamos ver de novo. Gol de craque. 37 anos e que pique, hein? Você viu ali, ó. 50 do segundo tempo. Aos 50 do segundo tempo. Meu Deus, ali, ó. Foram lá engraxar a chuteira do Neto Berola. Tá vendo? Ganhou. Opa, meu zagueiro. E aí, rapaz, ele saiu bem de trás, uns 15 metros da intermediária na defesa do Ituano. Que pique, hein, Berola? Nossa! Ó, quer ver? Uns 70 metros. Ele percorreu uns 70 metros com a bola dominada, um zagueiro que ele vai deixar para trás. Escorregou o zagueirão, deixou o zagueiro. Entortou a coluna do zagueirão. Que coisa, hein? Que golaço do Neto Berola, coisa linda. Tem que ver várias vezes, né? Para enaltecer um jogador experiente, né? Como o Neto Berola. Vamos seguindo em frente? Isso, vamos seguindo em frente. Por quê? Aos 37 anos, o cara dá esse pique, 50 minutos do segundo tempo. Sem dúvida nenhuma, ele merece a palavra, não é? Aqui no nosso Esporte Record Interior. Fala, Berola. Estava muito aberto, né? A gente conseguiu virar o jogo e eles empataram, então o time deles estava em cima. Eu acho que a gente, naquela partida ali, a gente soube jogar a Série C, a gente sofreu demais. Nosso time soube sofrer e no momento certo ali, quando foi o escanteio, eu fiquei esperando ali um rebotezinho. O Popó conseguiu tirar a bola ali no primeiro pau e aí eu falei, a última chance que nós temos. E graças a Deus eu consegui driblar os dois adversários e fazer o gol. Eu acho que foi um gol muito, muito bonito, só que o mais importante foi a importância do gol, né? Foi o terceiro gol que nos deu a vitória, nos deu a liderança. Então, o gol foi mais importante que bonito. Está sendo um grande ano para mim. Começou um ano muito bem. Infelizmente, nós não conseguimos o acesso, que era o objetivo maior. Mas eu consegui ajudar a equipe de algumas maneiras, fazendo gols. Então, está sendo um ano muito bom. Começamos bem, a Série C também. Espero que a gente possa dar continuidade aí para eu consiga bater esse recorde de gols aí e a gente conquistar um acesso. Olha, Neto Berola e o cineasta Ribeiro, a nossa reverência ao Neto Berola. 37 anos. Hoje, assim, não sei, precisava dar uma pesquisada, mas ele está entre os jogadores mais longevos do nosso futebol brasileiro, né? 37 anos, o cara dá um pique daquele aos 50 do segundo tempo e fazer um golaço desse, tudo bem, o ABC foi para cima, deixou um buraco ali, mas, meu amigo, olha, é para poucos, hein? Parabéns ao Neto Berola. Pois bem, de Itu para Sorocaba. O novo técnico do São Bento, sabe quem é? Onde a gente já contou para você. É o Diego Coelho, que o corintiano conhece tão bem. Ele foi jogador do Corinthians, até treinou o Corinthians, interinamente, claro, né? E aí ele já bateu um papo com a imprensa sobre aquilo que ele espera do São Bento na Copa Paulista. Por enquanto, o time segue sendo montado e agora ele vai participar efetivamente da montagem do time, né? Todo treinador tem que participar, porque senão vai jogador que ele não quer e aí? Pois bem, fala aí, Coelho. A gente tem uma coisa ao nosso favor, uma situação, vamos dizer assim, um tempo ao nosso favor, que é de montar o elenco e fazer com que a gente treine esse elenco, né? Então é o seguinte, eu não consigo ver outra maneira do futebol se ele não for agressivo, se não tiver um comportamento agressivo. Essa é a grande questão. E, de acordo com a história de São Bento e a grandeza de São Bento, a gente não pode deixar de competir. Então, o que o time de São Bento, o clube de São Bento vai ter é um time muito agressivo e competidor. Isso sem dúvida nenhuma, sabe? É algo que vem comigo, acho que o clube quer isso, as pessoas que estão aqui querem isso. A gente precisa realmente ganhar jogo. E é ganhar jogo de maneira que realmente faça as coisas funcionarem aqui dentro. Não é ganhar jogo de qualquer jeito, né? A gente tem jogadores jovens que a gente tem que cuidar deles para ser ativo do clube, para o clube realmente fazer a sua situação financeira, e é com muita agressividade. Então é assim que a gente procura fazer o nosso trabalho. Olha, pode ser muito cedo o que eu vou dizer aqui. Claro que é modestamente só a minha opinião. Mas eu fiquei impressionado de ouvir o Coelho, viu? Muito bem preparado, articulado, desenrola fácil. Ele estava sendo treinador na Espanha, né? Antes de voltar para o Brasil, está começando na Copa Paulista. E detalhe, hein? O cara com esse nível de conhecimento, com a história que ele tem como jogador, já tendo dirigido ainda aqui interinamente o Corinthians, de onde ele saiu. Olha, vou dizer uma coisa para você. Claro, é cedo, né? Mas deve figurar dentro de alguns anos, se não fizer, enfim, se não queimarem ele ou se não fizerem uma bobagem, pode figurar com o conhecimento que tem entre os grandes treinadores brasileiros do futuro, hein? Tomara, tomara. Você viu? Articular, tem até voz de locutor.
Toda a sorte do mundo para o Coelho, né, lá no nosso glorioso São Bento. Vou falar do Linense. O Linense também tem novo comandante, hein, na comissão técnica. Ele tem uma extensa carreira no futebol do interior. Vamos ver quem é? Ah, ele aí, ó, ele vai aparecer na foto ao lado do presidente Marco Aurélio. É o técnico Alberto Félix. E ele estava ali ao lado do gerente de futebol Fernando Leite. Esse é o comando, né, do Linense, que estreia na Copa Paulista no dia 15 de junho, contra o Araçatuba. O Alberto Félix é cheio de experiência. Ixi, esse tem um currículo que é considerável, hein? Tem passagens por diversos clubes, passou pelo Noroeste em 2018, agora, no início de 2025, ele comandou o Taubaté e chegou até as semifinais da Série A2 e acabou sendo eliminado pelo campeão Primavera. Quase, mas assim, quase mesmo. Quase beliscou o acesso e agora vai dirigir o nosso glorioso Linense, cuja casa é o... Olha, esse estádio do Linense, ele é aconchegante, sabia? Ele parece uma arena. Sabe outro estádio que lembra o Gilbertão? O estádio do Leônidas Camarinha, da Santa Cruzense, da Esportiva Santa Cruzense. Eles parecem uma arena, assim, sabe? As arquibancadas, os alambrados são muito próximos das arquibancadas. É muito legal. São campos, né, bastante aconchegantes. Pois bem, falando em Noroeste, vamos falar de Norusca? Vamos falar de Norusca. O Norusca está treinando com os portões fechados. Fizemos uma crítica construtiva, nunca foi assim. A imprensa sempre acompanhou a chegada dos novos jogadores, enfim. Dessa vez foi diferente, né? A assessoria de imprensa disse que foi uma orientação do departamento jurídico, etc. Enfim, respeitamos, porém, é sempre uma sacada muito bacana, não é? Você acompanhar a chegada dos jogadores, enfim, a entrevista do técnico, né? Aquele boleirão, por exemplo, o Luizão, né? Que vai continuar vestindo a camisa do Noroeste. Pois bem, a diretoria da SAF assim entendeu. A única novidade, por enquanto, você já sabe que é o técnico, é o Canela, né? A novidade do momento é do zagueiro Luizão. Zagueiro, xerifão, né? Também é bom de papo. Ele se machucou, lembra, no Campeonato Paulista. Só que ele vai voltar a vestir a faixa de capitão, viu? Fala aí, Luizão. Felizmente, na primeira rodada do Paulistão, sofri uma lesão no ligamento do joelho, colateral medial e no menisco também. É uma lesão importante que, mesmo sabendo a lesão, tentei me recuperar durante a competição, sem precisar fazer o processo cirúrgico, mas infelizmente voltei contra a Ponte Preta, acabei me lesionando novamente. Na verdade, não novamente, né? A lesão realmente cobrou bastante do meu corpo, eu não consegui estar dando sequência. Passei por um processo cirúrgico, estou há 3 meses hoje de cirurgia. Agora, graças a Deus, fase final de recuperação, fase de fortalecimento. Espero em breve, acredito que um mês e pouquinho, estar dentro de campo ajudando meus companheiros e o clube, consequentemente. Eu acho que essa Copa Paulista é importante para todos nós. O clube almeja coisas grandes. O torcedor viu toda a mudança que ocorreu dentro do clube. Isso tudo a gente conquistou dentro de campo. Então acredito que agora a Copa Paulista também é importante para a gente estar buscando essa competição no calendário do clube. Acho que o clube merece por tudo que vem investindo, os torcedores vêm apoiando bastante. Então pode ter certeza que com seriedade a gente vai buscar essa Copa Paulista. Tá aí o Luizão, xerifão. Olha, modestamente torço muito pelo Luizão, viu? O torcedor do noroestino também. É um cara que vem vestindo a camisa do Noroeste com muita honra, né? Sempre fez muita coisa pelo clube. E é um jogador, que pena, Luizão, que pena, mas que pena assim, no melhor dos sentidos. O Luizão já tem, né? Eu não sei exatamente, mas assim, ele já tem, acho que 37 para 38 anos. Tomara, o interminável Luizão, tomara que você só pare, enfim, quando não houver mais possibilidades, viu, Luizão? Tomara que você fique muito tempo, especialmente por aqui, vestindo a camisa do Noroeste, porque, repito, sempre com muita honra, né? Sempre com muita hombridade. E a torcida reconhece o esforço do jogador experiente. Vai, ó, faixa de capitão é dele. Vamos falar do basquete agora? Notícias do basquete, sai o futebol, entra a bolinha do basquete. Aliás, boa notícia, hein? Para a Liga Sorocabana. A Liga Sorocabana largou na frente no mata-mata da Liga Ouro. Vamos ver como foi? Vamos dar uma olhada? Vamos ver imagens. Liga Sorocabana, de uniforme claro, enfrentando o Pinheiros. Cada jogada bonita, hein? Penso que o nível é alto. Tá vendo ali? Infiltração. E aí vem a tentativa de 2 pontos e foi. 2 pontos mais. Sempre, a qualidade é alta, o nível é bastante alto, né? O basquete praticado pelo time de Sorocaba acabou refletido numa boa vantagem, hein? No placar. No fim, vitória por 72-54. Meu Deus! Acachapante goleada. Destaque para o armador Lucas. Ele foi o autor de 12 pontos. Agora, a LSB, ela lidera a série de quartas de final com 1-0. O time só precisa de mais uma vitória para alcançar a semifinal. O jogo 2 vai ser amanhã em São Paulo, capital. Em caso de vitória do Pinheiros, a série vai para o jogo 3, que será, ou em caso de necessidade, claro, né? Será no domingo,
também em São Paulo, capital. Vamos, LSB, vamos que dá, hein? Vamos falar agora do Santos e do Tatuí, pelo basquete ainda. Campeonato Brasileiro da CBB, né? Hoje é dia de clássico, hein? Clássico paulista. Por quê? A galera do Clube de Campo de Tatuí já está lá na Baixada, vai encarar o Santos. Logo mais às 7h30 da noite, pela 7ª rodada da primeira fase. O Tatuí está bem na competição. Terceiro colocado com 4 vitórias e 2 derrotas. Já o Santos é o lanterninha. Que coisa que tá o Santos, hein? Até no basquete, Santos. E aí é coisa para... Enfim, é hora do Tatuí se impor, ainda que na casa do adversário. Vem cá, por favor. Vamos falar do Bauru Basquete. Bauru Basquete está viajando nesse momento rumo a São Paulo, capital, onde amanhã, 8h30 da noite, pega o São Paulo no Morumbis. Primeiro jogo da série agora do playoff de quartas de final. E ó, atenção, jogo 1 em São Paulo, 2 e 3 aqui no Panela de Pressão. Aliás, essa matéria que nós fomos lá para fazer hoje, ela vai falar muito daquilo que traz uma atmosfera que vai ser favorável para o time, hein? Vem cá, Marcelinho Montalvão. Atenção, time! Manda pro ar. É óbvio que num time como o Bauru Basquete, cada peça do elenco é fundamental. Mas no caso desses dois jogadores, há algumas curiosidades. Primeiro, a altura. O Davi tem 1,75 m, o Andrezão, 2,15 m. Gravar entrevista com o pivô é complicado, mas ele dá uma colaboradinha. 2,15 m de altura, você já está habituado? E às vezes tem que fazer até o movimento do Cristiano Ronaldo? Ah, com certeza, né? Nas câmeras aí, normalmente chega aos 2 metros, já passei um pouco aí, então tem que me adaptar. Passou bastante. Bastante. Tem que me adaptar, em casa a mesma coisa, chuveiro, porta, bati tanta cabeça que agora eu já estou acostumado já. Agora já sabe como tem que entrar diferente. Exatamente. Numa comparação com o futebol, o Andrezão é o centroavante. O habitat dele é o garrafão. Ali, ele tem que se impor e fazer as cestas. Já o Davi é o armador. É como se fosse o camisa 10 do time. A missão dele é organizar e fazer o jogo fluir. Acredito que a gente tem aqui estar sempre muito concentrado, né? Eu tenho esse papel de, como armador, enxergar e ser uma conexão do técnico de fora da quadra para dentro da quadra. Então, Você é o homem do professor. acredito que sim, né? De uma maneira ou de outra, sim. Então, agora no playoff existe muito um jogo tático, aquele joguinho de xadrez, né? De entender o que o adversário está te proporcionando e como você responde a isso. E aí, a partir daí, tomar as melhores decisões, fazer os melhores arremessos para que o aproveitamento seja bom. Hoje foi dia de avaliação física. Todos os jogadores saltaram nessa espécie de tapete. Ele tem sensores e o programa no computador aponta, através da postura e da pisada, as reais condições físicas dos atletas. Foi o último treino antes da viagem para a capital. Amanhã, 8h30 da noite, o Dragão pega o São Paulo no Morumbis. É o primeiro jogo das quartas de final do NBB. Nessa temporada, os times se enfrentaram 2 vezes, uma vitória para cada lado, mas agora é diferente. No esporte de alto rendimento, se ganha ou se perde nos bastidores. A lição de casa está na ponta da língua. O playoff é totalmente diferente, né? A gente não esperava, com todo respeito, a gente não esperava que o São Paulo ia passar do Brasília e fez o que fez aí no jogo 4, 3-1. Então agora é uma preparação totalmente diferente, ver como eles vêm jogando no playoff, ver a característica principal de cada um, né, do Fischer, Ansalone, Paulo, Bennett. Então ver a característica principal de cada um e trabalhar em cima disso. Com certeza a defesa vai ser muito importante contra a equipe deles, que é muito boa ofensivamente, e conseguir essas vitórias aí, essas 3 vitórias vai ser importantíssimo pra gente. O segundo e terceiro jogos serão aqui em Bauru. Se for preciso, o quinto também. Esse lugar tem uma atmosfera digna dos grandes templos do esporte. Tem sido o grande diferencial. Existe um nome mais pomposo, Comendador Cláudio Mantini. É uma referência a um dos grandes empresários bauruenses, de todos os tempos e esportista por vocação. Mas o apelido nunca foi tão apropriado. Panela de pressão. E na realidade, quando o time precisa, isso aqui de fato vira um caldeirão. E aqui nessas arquibancadas fica o 6º jogador. Repare nessa imagem, na prorrogação do 5º jogo contra o Paulistano, que carimbou o passaporte para as quartas de final. A cada ponto, a energia que vinha das arquibancadas era contagiante. Um jogo duríssimo, decidido nos últimos segundos. O Dragão fez 85-80 e avançou. A frase popular, torcida jogou junto, vai a outro patamar na panela de pressão. Esse lugar é um lugar místico, um lugar que já entrou para a história, né, do basquete brasileiro, onde já tiveram grandes confrontos. E eu falo, eu como 2 temporadas aqui, mesmo quando vinha jogar como adversário, eu nunca joguei com a panela vazia, né? Eu nunca vi a panela vazia.
E quando a panela está cheia, como nós vimos aí, né, lotação total no último jogo, né, o quinto jogo com o Paulistano, né, é bonito, né, dá uma atmosfera, dá uma energia diferente, né, o torcedor participa, então... Flui mesmo? Influi bastante, sim. É legal, né, você vê a torcida cantando, a torcida incentivando, né, você vê a torcida incentivando, isso é bacana, o jogador sente uma segurança maior. Muito bem, você está vendo aí, ó, o time do... Eita, mas esse Andrezão joga muito, hein? Num dos jogos agora, né, anteriores, ele fez 30 pontos. Absurdo. E tá aí o interminável Alex Garcia, o brabo. O brabo que só vai parar também com 55 anos, né, Alex? Tomara que, enfim, jogue o quanto conseguir jogar, porque ama o basquete, né? E aí tem o Bright, enfim, tem o Davi joga muito, hein? O tal do Davi, inclusive o desempenho do Davi tem contribuído para a performance do Bright. Sabia que tem uma relação ali? Né? O desempenho do armador é ele quem acha. O Davi, por exemplo, encontra os jogadores nas melhores condições. É sensacional. E aí a gente fica, né, fica observando ali enquanto o treino está rolando. Muita coisa, evidentemente, né, a gente não pode filmar, né? Enfim, faz parte da viagem, como diria o poeta. Mas, enfim, está tudo certo. Vamos lá, Dragão. Amanhã nós vamos contar tudo. Aliás, amanhã é o jogo, né? E aí no fim de semana tem um outro jogo, a gente já conta, né, para você como é que foi. Pois bem, vem cá, por favor, vamos falar dela. A gente gosta muito dela, mas assim, a gente gosta demais. Estou falando dela, ó. Muito bem, 2 jogos hoje pela Copa Record de Futsal Feminino. São 4 times em busca das vagas para a Série Ouro, na região de Sorocaba, hein? A bola vai rolar e vai rolar solta, macia, gostosa por lá. Alô, pessoal de Capão Bonito. A bola vai rolar no ginásio José Elias de Proença. Você está vendo ali, quinta-feira também conhecida como hoje, às 8h15 da noite, São Miguel Arcanjo versus Distrito de Rechã. Repito, no ginásio José E. Proença. E aí, às 9 da noite, também nesse quinta, dia 8, conhecido como hoje, às 9 da noite, Capão Bonito pega Ribeirão Branco. Ô, Ribeirão Branco, hein? Que vem se destacando na competição. Tudo isso nesse ginásio, né? No José Proença, lá na cidade de Capão Bonito. Sensacional! Então você, ó, você que mora ali na cidade de Capão Bonito, é uma ótima opção para você curtir, né? Para você, enfim. Como é que tá, de repente, tua quinta-feira? Vale a pena você comparecer no ginásio, né? No Proenção, lá em Capão Bonito, para acompanhar esses 2 jogos, ok? Dito isso, ponto final em mais essa edição do nosso Esporte Record Interior. Você sabe como é que a banda toca aqui, o Rodrigão tá voltando e segue contigo até 2h55. Tem muito BG ainda, hein? É hora de dar tchau. Tchau, pessoal, até sempre.